Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,63%, conseguindo aqui superar a máxima do pregão anterior. Dentro do que eu falei na última videoanálise, não vi uma relevância tão grande nessa superação de máxima da máxima da sexta-feira. Ficaria, no meu modo de ver, mais significativa a sinalização se conseguisse superar a máxima da semana passada, que é esse ponto aqui, 62.475 pontos, visto que está ainda respeitando essa região de fundo anterior como resistência. Aqui funcionou como resistência e no pregão de hoje funcionou como resistência. Então, a vinda para cima desses 62.475 aumentaria a chance do Ibov engatar aqui um movimento de subida, porque por enquanto eu vejo aqui um movimento para baixo, batendo mais aqui no tempo esses movimentos, vindo novamente aqui para baixo e novamente um novo movimento de subida. Assim como aconteceu aqui, um movimento de subida mais fraco, mais travado. Então vai ficando mais maduro para ter um novo movimento de baixa. Então seria importante gerar uma sinalização de força aqui para cima dos 62.475 pontos para apoiar um pouco mais operações na ponta compradora. Se tiver uma manutenção aqui de fraqueza nessa região, vai aumentar bastante a chance de se ter um novo movimento aqui para baixo, para perder essa região aqui de 61.600 pontos, região de suporte importante para o índice, que vai até um patamar aqui que está sendo gerado esse fundo, na faixa de 61.278 pontos. Nos futuros, tivemos aqui no G60 um pregão onde teve aqui uma tentativa de gerar topo aqui para baixo, que apoiaria a operação na ponta vendedora, reverteu para cima, mas depois disso travou, o mercado ficou aqui de lado. Assim como eu mencionei no Ibovespa, se gerar aqui movimentação para cima, já superando a máxima do pregão de hoje, já traz uma sinalização de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, o que apoiaria aqui no intraday, no gráfico de menor periodicidade, a operação mais na ponta compradora, buscando aí fundo ascendente, uma sinalização aqui para cima pelo G60. Seria mais interessante para a ponta compradora. Melhor ainda se romper esse patamar aqui mais alto, que é o que eu comentei agora há pouco no Ibovespa. Então isso aqui seria a região mais relevante de resistência, no meu modo de ver, aqui no mini índice localizado na casa dos 63.450 pontos. Mas enfim, para a ponta compradora, sinalização aqui de movimentação para cima no gráfico 60 minutos, apoia mais operações justamente na ponta compradora. Se vier forte aqui para baixo dessa região, principalmente gerando topo para baixo, aqui topo num gráfico de menor periodicidade para baixo, 62.800 pontos, ficaria mais interessante para a ponta vendedora aí de day trade. No dólar, cheguei a fazer 3 recomendações na ponta vendedora, só que nenhuma delas foi executada. Então, colocando aqui no gráfico de 10 minutos, primeiro no gráfico, jogar aqui no gráfico diário, a gente pode ver que o dólar teve uma abertura aqui para cima e depois reverteu para baixo, está terminando o pregão em queda, ainda dentro de uma configuração de movimentação para baixo pelo gráfico diário. Se a gente olhar para o G60 do mini dólar, a gente vê esse movimento de subida, fez aqui um movimento de subida, a abertura do pregão de hoje veio um movimento forte para cima, depois reverteu para baixo. Nessa reversão para baixo, quando começou a gerar um movimento de subida no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10 minutos, observe a reversão aqui para baixo, movimento de subida, começou aqui o pregão, foi um movimento forte para baixo, um movimento forte para cima e outro forte para baixo. E a partir dessa correção, desse movimento aqui, minha expectativa era de pegar um movimento para baixo que viesse a buscar essa região aqui de suporte. Então comecei a recomendar operação na ponta vendedora, recomendei a operação na ponta vendedora aqui nesse ponto, não foi executada, bateu aí na trave, não executou, veio mais para cima, recomendei venda se perdesse essa mínima, recomendei venda se perdesse essa mínima aqui, não foi executado nenhuma das 3 operações, das 3 recomendações que eu fiz, as 3 foram canceladas, depois disso não se encaixou mais entrada para mim, porque aqui estabeleceu algo, veio um pouco mais para se afastou bem desse patamar, desconfigurou para minha entrada e aqui se configurou um pivô de alta que foi rapidamente anulado. Mas olhando mais para o próximo pregão, só para mostrar aqui as recomendações estão aqui, foram as 3 recomendações que foram enviadas no pregão de hoje. Mas voltando aqui para o gráfico de 60 minutos, a gente pode observar, dentro do que eu mencionei, estava de olho mais para um movimento de baixa. Gerou essa sinalização para baixo no G60. Faz um candle de correção. Dentro dessa sinalização aqui mais para baixo, principalmente para baixo de uma região aqui de 3.297, gerando topo descendente para baixo desse patamar, ficaria mais para a ponta vendedora no mini dólar. Para gerar compra, o ideal fosse acima dessa região aqui, para buscar compra ali para cima dos 3.305 a 3.308, usando essa região como suporte, seria mais interessante para a ponta compradora, no meu modo de ver.
Na PTR4, o dia de hoje foi de estabilidade, mais 0,08%, um candle ali mais de indefinição, dentro de um forte candle de baixa, superação da máxima do pregão de hoje, 12,47, será a primeira sinalização para se ter um movimento de subida, onde a primeira resistência do ativo está justamente nesse gap de baixa, gerado aí no pregão da sexta-feira, aqui em R$ 12,61. Depois disso, região de fundo anterior, começando aqui em R$ 12,68, seria então 12,61 a 12,68 os primeiros níveis aí de resistência para ação. Mais acima, 12,83 e o ponto aqui mais alto e um pouco mais relevante, a região dos R$ 13,00 a 13,04 em termos de resistência para Petro. Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de continuidade do movimento atual de baixa a favor da tendência, não só do gráfico diário, como também tendência do gráfico semanal. Na Vale 5, dia de alta, 1,85% de alta, ela foi lá em cima e perdeu força, veio perdendo força no decorrer da tarde principalmente, mas se olharmos para o gráfico de 60 minutos, o que a gente vê, que eu vejo aqui é um movimento forte para cima, que supera a máxima desse topo anterior. Aqui no gráfico diário gerou uma sinalização de fundo, é um fundo contra uma tendência, não é uma tendência tão relevante para baixo no meu modo de ver no primeiro momento, mas o fechamento aqui dela, respeitando essa região de fundo anterior, um patamar de resistência, fechamento abaixo desse patamar, abaixo aqui de uma região em torno de 24,88, foi um sinal de enfraquecimento, inclusive com essa sombra superior. Mas o fato é que a gente vê que no G60 esse movimento forte para cima e vários candles já para baixo e sem devolver muito esse movimento de subida. Então tende a ter uma expectativa maior de gerar fundo ascendente aqui no próximo pregão. Seria até interessante que esse fundo ascendente se sustentasse aqui numa região de suporte intermediário na faixa dos 24,67, gerando aqui um fundo. E isso traria a possibilidade até de arriscar a operação na ponta compradora para quem opera gráfico intraday na Vale 5, fundo ascendente com stop abaixo da mínima de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, a favor de um novo movimento de alta no gráfico diário. A resistência principal para a Vale anular a sua tendência de baixa está aqui localizada em R$ 25,95. Depois disso, vamos então para outros papéis. A STC3, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior. Então, passando aqui os dados, essa operação foi executada, 17,04 era o ponto de entrada, com stop em 16,51, que é abaixo da mínima aqui dessa formação de um martelo, e o objetivo em R$ 18,10, com risco de 3,11%, alocando 13% do capital total. Enfim, a expectativa, a tentativa, pelo menos minha aqui nesse sentido, é de pegar um novo movimento para cima, que esse papel possa vir a confirmar uma nova tendência de alta no rompimento da máxima desse topo, principal nível de resistência na faixa ali dos R$ 17,30. A superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais, máxima do pregão de hoje 17,04, reforça um pouco mais a chance de engatar um movimento para cima. Não seria mais interessante para a posição ocorrer aqui a perda da mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 16,66. Voltando agora, falando também aqui de outros ativos, lojas Renner, LRN3, ativo fechou bem, o pregão com alta de 2,02%, uma sinalização ali de rompimento de dois topos anteriores. Se a gente pegar aqui, desse ponto aqui, a gente tem algo semelhante a um triângulo de alta, mas um ativo ainda que pode trazer até um sinal de falso rompimento. Para quem opera rompimento, é uma das alternativas. O que seria mais interessante? Uma das alternativas é comprar a superação da máxima pregão de hoje com stop abaixo dessa mínima. Mas o que seria mais interessante na minha avaliação? Seria, pelo gráfico 60 minutos, ocorrer aqui uma pequena correção desse último movimento de subida, mais alguns candles aqui, uns 2, 3 candles aqui, depois o rompimento dessa máxima. Enfim, ou um fundo ascendente ou um pivô de alta no G60, trazendo a possibilidade de se trabalhar com stop mais curto em relação a esse rompimento. Ou seja, se gerar falso rompimento, depois gerar um candle forte aqui para baixo, pelo menos o stop já seria um stop mais curto ali pelo gráfico de 60 minutos, no meu modo de ver. Localiza, Rent 3, ativo também fechou bem o pregão com alta de 2,29%. O ativo que está com a tendência totalmente indefinida, aqui bem travado em cima dessa região aqui de resistência, e tem um suporte aqui, que nessa região de suporte ela gerou uma formação de fundo. Ela tinha tentado já na semana passada, se fizesse essa entrada na semana passada teria gerado stop, né? E agora ela gerou um candle mais forte para cima, diferentemente deste aqui. Então é um ativo algo semelhante ao que eu comentei em cima de Lojas Renner, ativo que está no patamar de resistência. Para quem opera aí só por um candle de força, a superação da máxima pregão de hoje seria uma alternativa de entrada com stop abaixo da mínima desse candle, tentando projetar pelo menos o tamanho desse candle aqui para cima do ponto de entrada, para tentar uma relação risco-ganho de 1 para 1 nesse papel. Ou a forma que eu vejo mais interessante através das correções, e ali no gráfico 60 minutos,
depois desse movimento de subida, movimentação aqui lateral ou movimentação para baixo seria mais interessante para se comprar ou um pivô de alta no dia 60 ou mesmo um fundo ascendente pelo gráfico intraday. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, e um grande abraço e até o próximo pregão.